Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Josué Fernandes Colaude, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na Paróquia Emanuel de Arabutã, Santa Catarina. E é uma alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje vamos aprender com o capítulo 17 do Evangelho de João. Antes de iniciarmos a leitura do nosso texto, vamos rapidamente contextualizar. Na sequência do que é registrado pelo evangelista João, o capítulo que estudamos hoje está localizado nos momentos finais da humilhação de Jesus, seu sofrimento e morte de cruz. São as últimas horas. Jesus já celebrou a última ceia. Ele instituiu a Santa Ceia junto com seus discípulos, o que o evangelista João não contemplou necessariamente na sua narração dos fatos. Nesse capítulo, a oração de Jesus, somente aqui encontrada, que por sinal também é a oração mais longa do Novo Testamento, está localizada depois de um longo ensino de Jesus e entre a última ceia e a prisão de Jesus, poderíamos dizer assim. Um comentarista bíblico mostra a semelhança que há entre a oração pronunciada por Jesus aqui com o que Moisés, em Deuteronômio, capítulo 32 e 33, faz junto a palavras de despedida que ele traz ao povo. Ele também faz uma oração. Então há uma semelhança com a oração de Moisés, o discurso de despedida de Moisés, e aqui as palavras de despedida de Jesus e a sua oração após ele ter celebrado a Páscoa e instituído a Santa Ceia. Aqui no capítulo 17 encontramos essa oração que é feita por Jesus. E contextualizando com o calendário da Igreja Cristã, este texto bíblico é observado no 7º domingo de Páscoa, também conhecido como domingo após a Ascensão, após a quinta-feira da Ascensão. Essa oração de Jesus resume os principais temas do quarto evangelho, sendo eles a obediência de Jesus à vontade do Pai, a glorificação do Pai por meio da morte e exaltação do Filho, a eleição dos discípulos, a vida eterna, a missão universal dos discípulos e a Igreja, a unidade do Pai e do Filho e a unidade de Jesus com seus discípulos. Vamos lá ao nosso texto. Leremos o capítulo 17, dividido em 3 partes. Os primeiros versículos 1 a 11, é o que faremos a leitura agora do capítulo 17 de João. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado.
Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A oração de Jesus que encontramos aqui no capítulo 17 é chamada de oração sumo sacerdotal de Jesus, porque aqui Jesus está a interceder por seu povo. É Ele quem intercede ao Pai por nós. Ele o faz assim como o sumo sacerdote no Antigo Testamento, antes de entrar no lugar santíssimo e oferecer o sacrifício de expiação no dia conhecido como Yom Kippur, o dia do perdão. Assim Jesus ora em preparação para o ato de sacrifício pelos pecados do mundo. Há quem chame atenção para observarmos que a oração de Jesus, que é por si, pelos discípulos e a igreja, também os exorta para a missão para a qual a igreja está no mundo. Portanto, é bem verdade que a oração de Jesus tem características também didáticas. Alguns temas que saltam aos nossos olhos nesse trecho é que a glorificação de Jesus como o único Deus verdadeiro, junto com o Pai, se dá no cumprimento da missão que ele veio realizar de salvar o mundo. A unidade do Pai com o Filho também está bem enfatizada quando diz: a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, Jesus já estava lá, pois ele é um com o Pai. Outro tema que aparece é a vida eterna, que só podemos ter por meio do Filho, a quem o Pai enviou. Jesus, na sua oração, diz que a vida eterna é conhecer ao Pai, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Que conheçam a Ti. Esta é a oração de Jesus. Este conhecer não é só um mero conhecimento intelectual, mas entrar em comunhão íntima com o Pai e o Filho, uma comunhão que nem a morte pode desfazer. Esta é a vida verdadeira. Esta é a vida eterna. Uma vida que, nas palavras que encontramos em todo o Evangelho, é mostrado para nós. Já começa agora. No Evangelho de João, a vida eterna não é uma realidade apenas futura. Ela já é uma realidade presente. Após isso, podemos identificar que com a frase com aqueles que são seus, também há uma unidade com o Pai e o Filho. É por esses que Jesus está intercedendo ao Pai. Aqueles que me deste, porque são teus. Por esses Jesus está intercedendo. É por isso que Jesus enfrentou a humilhação da morte de cruz, assumindo a natureza de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, como aquelas palavras tão belas no que é chamado o primeiro hino cristão, descreve em Filipenses 2, 5 a 11. A oração de Jesus tem por finalidade fortalecer os discípulos em sua fé, em seu amor e sua missão, e também para ser um modelo para as suas orações. A oração de Jesus é para que o sacrifício que ele veio oferecer atinja o seu propósito, o perdão dos pecados do mundo. Vamos ler mais um pedacinho? Versículos 12 a 19. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura.
Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Especialmente a seção localizada aqui mostra para nós que esta é uma oração que a gente pode até acreditar que Jesus está fazendo do céu. Ainda que fisicamente ele estava ali com os seus discípulos, estava junto com eles. É uma oração, podemos dizer, que não conhece a limitação do tempo. Em sua onisciência, Jesus sabe todas as coisas, ele pede pela unidade da igreja. A pergunta é por quê? Para que não caiam no mesmo erro do filho da perdição. Quem é que é o filho da perdição? Podemos interpretar que é muito provável que Jesus esteja falando de Judas, o traidor. Mas com isso também acaba englobando todos aqueles que se perderam. A oração de Jesus é pelos cristãos que estão no mundo, mas dele não são. É por eles que Jesus pede que sejam guardados no nome santo do Pai, porque é o mundo que os odeia, assim como odeia a Jesus. Ele ora que sejam guardados do mal e santificados na verdade, para que no mundo para o qual eles foram enviados, a exemplo de Jesus, seu mestre, que também os enviou e que também foi enviado pelo Pai, possam testemunhar e agir pela unidade da igreja. Vamos ler mais o restante, versículos 20 a 26. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. A continuação da oração de Jesus, orando por aqueles que vierem a crer nele, reforça a atemporalidade da oração de Jesus. Não está restrita àqueles discípulos e ao seu tempo, àqueles que foram testemunhas oculares, pois Jesus está orando pelos seus seguidores de todos os tempos, a totalidade dos cristãos. Jesus continua orando por nós e por toda a cristandade como nosso advogado à destra de Deus. Em sua oração sacerdotal, Cristo ora primeiro por sua própria glorificação. Ele, que junto com o Pai existe desde a eternidade. Isso se mostra na frase: me amaste antes da fundação do mundo. Após Jesus ora por seus atuais discípulos e finalmente Jesus ora
pelos futuros cristãos, pedindo que o poder gracioso de Deus se manifeste pela união deles aqui na terra e na final consumação de glória no céu. Jesus ora por todos os que ele fez conhecerem o nome do Pai, que na unidade com o Filho reconciliou consigo o mundo inteiro, somente através deste santo nome, a reconciliação. Nesses versículos 20 a 26, é mostrado que o Pai enviou o Filho ao mundo para que o amor do Pai lhe seja concedido a fim de reconciliar consigo na unidade da Santa Igreja Cristã. Somente o sacrifício de Cristo é que traz esta reconciliação e unidade que Deus torna possível acontecer na vida da Igreja. Algumas observações finais. Jesus, mesmo em meio à humilhação na terra, foi o possuidor da glória divina. Mesmo como homem, ele foi onipotente, onisciente, onipresente. Mas ele não fez uso destes e de outros atributos divinos que lhe foram comunicados, exceto em seus milagres e em algumas outras ocasiões, quando os raios de majestade divina se tornaram visíveis às pessoas. Quando ouvimos Jesus, que é um com o Pai, dizer: conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, aprendemos que somente pela fé em Deus Pai e Deus Filho temos comunhão com Deus, e isto é a vida eterna. Talvez você que esteja mais acostumado com os evangelhos, com o ensino da palavra de Deus, com o evangelho de João, esteja se perguntando: tá, mas onde está o Espírito Santo? Por que Jesus não fala dele? Se é que podemos sistematizar e procurar explicar onde ele está, eu lembro que ele está em diversos capítulos no Evangelho de João, mostrando muitos sinais, estando presente. Especialmente nesses últimos, Jesus fala do Espírito Santo e da sua obra. Por isso precisamos lembrar que o Espírito Santo é quem nos une na Santa Igreja Cristã, faz-nos congregar. A Igreja Cristã, que é a comunhão dos santos, os que foram perdoados dos pecados pelo sacrifício de Cristo. O Espírito Santo é um com o Pai e o Filho. Além disso, vamos lembrar que nos próximos capítulos, após sua morte e ressurreição, ouviremos falar de Jesus soprando sobre os discípulos, dando-lhes o Espírito Santo, a fim de que eles sejam seus agentes de reconciliação. Contextualizando ao domingo após a ascensão do Senhor, 7º domingo de Páscoa, finalizo confessando que Jesus, ressuscitado, glorioso, subiu ao céu, está à direita do Pai. E a pergunta é: o que ele está fazendo? Nosso estudo procurou mostrar, lembrar, que ele é quem está intercedendo por nós em sua função no ofício sumo sacerdotal de Jesus. Muito bem. Nesse programa, o nosso estudo do capítulo 17 do Evangelho de João vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto de João no capítulo 18. Assista a este e outros programas em facebook.com/Rádio Daielbe e youtube.com/RádioCPT. Baixe este episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais.
Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e a sua família. Grande abraço e até o próximo programa.